Oi, pessoal, tudo bem? Com a palavra o cliente, vamos ouvir o que o cliente tem a nos dizer sobre os efeitos da consultoria, o entendimento da necessidade da mudança de imagem, ou não, porque às vezes nem muda, não é, gente? Nós queremos dar ao cliente que passou pelo processo de consultoria a honra e queremos ouvir esse cliente, né? O que significou, como é que foi, qual foi a experiência, qual foi a expectativa, se foi além ou se foi aquém, quais foram os resultados. Nós precisamos ouvir os clientes. Estava conversando outro dia com meu amigo Ramon Ruiz, da barbearia. Ele ainda falou: Lígia, de fato, nós precisamos honrar os nossos clientes, que ele viu que eu fiz o post sobre isso. E falei: verdade. Então, vamos honrar os nossos clientes, trazendo-os em lives para que eles contem como é que foi a experiência de fazer a consultoria em visagismo. Então, meus amores, que precisamos ouvir o que os nossos clientes têm a dizer, né? Experiências boas, positivas e também experiências negativas, porque nós aprendemos muito com os nossos clientes, né, gente? Quando a gente começa a trabalhar com visagismo, a gente percebe o seguinte. Bom, eu vou contar minha experiência. Quando eu comecei a trabalhar com visagismo, eu fiquei extremamente motivada, porque eu estava vivendo um momento da minha vida que eu já tinha, assim, não é que eu estava pronta, maravilhosa, não, mas eu já tinha feito tanto curso, tanta coisa, que chegou um momento que eu comecei a sentir que faltava algo que eu nem sabia o que era exatamente. Parecia que faltava algo que daria o verdadeiro tom da obra das minhas mãos, do meu trabalho. E eu sempre tive esse sonho, esse desejo de personalizar o atendimento, mas eu não tinha ferramenta. Então, quando eu conheci o visagismo, o que aconteceu comigo? Eu ganhei um gás novo na minha vida profissional, porque eu estava assim, estava se tornando um pouco enfadonho, sabe? Quem trabalha, né, com imagem pessoal, quem trabalha com beleza, quem trabalha em salão de beleza, sabe que não é fácil, né? Sabe que, olha, gente, vocês não têm noção do que é trabalhar 12, 14 horas por dia, às vezes em pé, né? Não é brincadeira, não. Então, eu estava vivendo um momento, assim, entrando numa vibe de frustração. Daí, quando eu comecei a aplicar o visagismo, aplicar o método, eu falei: meu Deus, eu ganhei alma nova, porque eu falei: quando eu entendo que cada cliente que chega aqui é um universo à parte, eu vou fazer uma consultoria, eu vou entrar no universo dessa cliente. Eu fiquei motivada, porque senão a gente começa, sem se dar conta, a fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Porque as referências que a gente tem quando a gente... Gabi, as referências que a gente tem quando a gente não aplica o visagismo, não sabe usar as linhas e o que elas comunicam, não sabe conduzir o cliente. Quando nós não sabemos conduzir o cliente numa consultoria para captar do cliente o que ele precisa, a gente pode trabalhar bem, óbvio, mas a gente trabalha de forma intuitiva e a intuição pode falhar, né, gente? Então, quando veio a ferramenta nas minhas mãos, eu fiquei extremamente motivada, tomando um chazinho delicioso. Eu fiquei extremamente motivada porque eu falei assim: então significa que eu não vou ficar repetindo, que eu não vou ficar, como é que fala? Fazendo a mesma coisa todo dia, porque eu vou ouvir cada pessoa, entrar no universo dela, captar a essência e conseguir traduzir na imagem. Então, foi extremamente motivador. Então, a minha alegria até hoje é fazer a consultoria. Eu tenho um prazer enorme de fazer a consultoria em visagismo, porque eu sei que eu vou traduzir na imagem da cliente o melhor dela. Isso é muito motivador, né? Então, por causa disso, hoje eu trouxe uma cliente que eu até quero contar para vocês uma coisa muito interessante. Olha que interessante, gente. Eu faço atendimento online de análise de perfil comportamental, corporal, e que culmina com a consultoria em visagismo. É divisor, não é, Sara? Verdade. E que culmina com a consultoria em visagismo. Então,
ela mora em Tocantins, eu não a conheço pessoalmente, mas a gente já é amiga, né? Né, Carol? Carol já tá aí. E eu falei, Carol, vou te desafiar. Vem comigo numa live hoje, pra gente, nem foi programado, nem tem nada assim de, vamos dizer assim, lógico que foi programado, mas não foi ensaiado. Que eu falei com ela assim, olha, quando se trata de consultoria, eu gosto muito de ser ao vivo, a vida como ela é. Eu acho que isso é muito importante, porque eu não vou montar um personagem e falar, você fala isso, isso e isso. Eu quero exatamente com a palavra o cliente. Então, eu queria trazer esse desafio para a gente poder trazer verdade para vocês. Nós não precisamos montar nada, nem personagem, nem palavras, porque não precisa. E eu faço essa consultoria online, gente, da seguinte maneira. Quando chega na hora da execução, é verdade. Que bom, Marisa. Quando chega na hora da execução, a gente, quando eu faço online a consultoria, ou eu indico alguém da minha confiança, dependendo do lugar que está, se eu tiver algum conhecimento, geralmente a gente tem, porque a gente deu curso, graças a Deus, já no Brasil inteiro, ou então se a pessoa tem um profissional da confiança que possa, da confiança do cliente, óbvio. Só que a gente dá a direção, gente, a gente dá as diretrizes. Por quê? A gente fez uma consultoria. É o que a gente sempre fala, a estrela é o cliente, vamos ouvir o que a estrela tem a dizer. Então, a gente faz a consultoria e, mediante a direção que a cliente dá, a gente fala para o profissional, olha, nós queremos isso por causa disso, disso e disso. E eu acho que nós estamos precisando de mais visagistas no mundo, porque tem horas que eu passo uns apertos aí, viu, gente? Não vou negar, não. Então, quando eu pego um profissional que capta, que entende, eu fico mega pau e feliz, porque já tivemos alguns aborrecimentos do profissional não captar e querer mudar todo o quadro, sendo que ele não considera que a gente fez uma consultoria. Então, por mais visagistas no mundo, né? Então, eu quero convidar a Carol. Carol, não sei se... Pede para entrar, Carol. Eu acho melhor. Tem horas que ainda apanho desse negócio. Então, com a palavra a cliente. Então, a Carol, gente, a experiência com a Carol foi maravilhosa pelo seguinte. Quando a gente já estava no final, Carol estava dentro do estereótipo. Que ela estava de cabelo louro, longo, com as curvas amplas, né? Vou deixar a Carol entrar aqui. Já deixando a Carol entrar. Então, a Carol estava com a imagem, tipo, normal, que todo mundo... Olha aí, maravilhosa. É muito linda. Boa noite. Tudo bom, amada? Tudo prazer ótimo. ter você aqui, Carolzinha. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o meu convite. Eu adorei eu tinha programado essa live, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Só sabia que eu ia dar ouvidos a um cliente. Eu falei, se não entrar nenhum cliente na live, como é que vai ser? Eu falei, o quê? Vou convidar a Carol, porque a Carol foi case de sucesso, né, Carol? Maravilha. E a Carol foi assim, gente, nós fizemos a consultoria e tudo online, gente, tudo online. Então, eu digo para vocês, é totalmente possível fazer a consultoria online. E aí, na hora da execução, a Carol estava tão pronta para a mudança, por isso que eu falo, gente, se você conduz o processo da forma correta, a Carol tinha o quê? Vou mostrar a foto da Carol do antes aqui. Deixei aqui separada. Quando a gente faz uma consultoria e conduz da maneira certa, a cliente até se antecipa para executar. Olha aqui a Carol, gente. Isso é o antes. Diferença. Então, a Carol estava com... mais ou menos dentro do estereótipo, né? Cabelo liso, cabelo longo, cabelo louro. Quando ela fazia uma produção, dava umas curvas amplas. E toda essa imagem de cabelo louro, de cabelo com curvas amplas, remete à sensualidade e remete à imagem que, dentro do estereótipo, não pela linguagem visual, mas dentro do estereótipo pode comunicar sensualidade. Mas a consultoria, gente, ela consiste em quê?
ela consiste em identificar quem é a pessoa, qual o momento de vida que ela está vivendo e o que ela precisa comunicar com a sua imagem. E a Carol estava tão pronta, eu acho que nem ela mesma tinha consciência, e nem eu achava que ia ser tão rápido. Você tinha consciência, Carol? Não, foi assim, foi papum, né? Eu simplesmente lembro que eu virei para você e falei, Lígia, eu vou fazer e pronto, o que você sugere? Tô indo para fazer amanhã. E foi na correria. A gente já tinha dado as sugestões, né? E ela... Aham. Aí a gente ia fazer isso lá no final do processo, mas ela estava tão Isso. pronta que antes de eu terminar o processo, ela foi lá e fez. E eu fiquei numa felicidade quando eu vi o resultado, porque, gente, lembra que eu falei? É o momento de vida, o que a pessoa precisa comunicar, a gente vai usar as linhas e o que elas comunicam, e aí, o que acontece? Deixa eu ver aqui. Alguns dizem que muda, mas não. Adorei, César. Tinha que ver de você. César, olha aqui que o César falou. Alguns dizem que muda a atitude, mas muda o processo interno. O processo interno usa o visual para se expressar fielmente. Se o externo motiva a libertação no ambiente, nossa imagem... Exatamente. O César quis dizer o seguinte, se não for de dentro para fora, não tem sustentação. Não é, Carol? Você concorda? Mas é exatamente porque eu estava vendo uma transformação vindo de dentro para fora. Mas e aí? Não tava, quando eu estava tentando me transformar, mas não estava vindo de fora para dentro também. Eu falei, não está batendo, não está condizendo. Então tem que ser uma mudança que seja nos dois âmbitos, de dentro para fora e de fora para dentro, para ficar coerente. É aquilo que o César falou. Se for de dentro para fora, o de fora precisa mostrar a mudança e o fortalecimento interior, não é, Carol? Exatamente. Então, e aí, Carol foi fazer e teve uma autoridade, uma propriedade para comunicar para a cabeleireira, além da gente ter dado algumas imagens, né, a partir da sugestão do resultado. Agora, me diga, Carol, considerando que você, teoricamente, entre aspas, né, adiantou, no bom sentido da palavra, adiantou o processo, significa que você estava pronta. E como você estava acostumada com... Eu lembro que a primeira vez que eu falei com ela sobre a possibilidade de escurecer, ela levou um susto. Foi, bem grande. Não foi, Carol? Como é que foi para você, Carol? Conta para a gente aí. Então, quando a Lígia chegou para mim, comentando, Carol, vamos escurecer seu cabelo e fazer franja. Eu falei assim, meu Deus, o que é que a Lígia está sugerindo? E aí, eu não sei se você lembra, Lígia, eu fiquei assim, né, meio quieta de início, deixa eu ruminar aqui a situação. Foi cabelo escuro e franja. Já não sou acostumada, a franja tá aqui, gente, porque ela já cresceu um pouquinho, tá? Tem que, um franjão na diagonal, né, que a gente sugeriu. E aí eu falei assim, já que é um processo, bora para de cabeça, vamos, seja o que Deus quiser, não é para mudar? Porque quando a gente se abre para uma análise, que eu acho que é muito profunda, que entra muito no âmago, assim, você tem que estar disposto a cair de cabeça, já que é para entrar no processo, vamos entrar no processo. E eu já tinha falado com a Lígia, eu quero parecer uma imagem mais séria, transmitir mais seriedade. E perder essa... Porque não estava muito condizente, porque meu rosto já, eu penso que já é sério, e a imagem estava ficando uma imagem meio infantilizada por causa do cabelo. E a Lígia conseguiu captar isso. Ela falou, escurece o cabelo para voltar mais ou menos a sua cor natural e bora dar uma franja para dar um movimento, uma versatilidade e quebrar um pouco o excesso da seriedade do cabelo mais curto. Então, aí eu falei, bora, simplesmente bora. E aí olha aqui, gente, olha o antes e depois. Olha o antes e depois. Esse é o antes. Olha isso. Qual que era a nossa proposta? A nossa proposta era tirar um pouco o ar de menina e revelar a grande mulher. A Carol mora em Tocantins, trabalha com a primeira-dama, não é, Carol? Esposa do governador, tem um cargo importante. Exatamente.
E assim, é uma pessoa que tem evidência, só que a imagem dela, mesmo assim, depois de toda a conversa, de todo o processo que nós fizemos, ainda estava muito menina, né? Então, quando a gente fez essa imagem que nós trouxemos, uma base mais reta, um pouco de movimento. Gente, olha como valorizou o tom de pele dela. Presta atenção como é que o olho dessa menina ficou... Olha, antes ficava menina, um pouco apagada, meio pedindo colo. Aqui não. Aqui é uma mulher... Olha isso, gente, que mulher mais linda. E olha como esse tom de cabelo... Olha como esse tom de cabelo... Não, mas ficou linda demais, Carol. E olha como esse tom de cabelo valorizou. Ela ficou com o rosto mais iluminado, né? E trouxe uma imagem de força. Fizemos um corte com a base reta, um franjão na diagonal. Eu chamei mais ondulado um pouquinho, não está dando para ver muito, mas... E já cresceu um pouco também, né, Carol? Já, só que eu tenho que rodar 160 quilômetros para ir cortar, então... O César está perguntando de quanto em quanto tempo temos que revisar o visual, de acordo com o seu momento de vida. Perfeita sua pergunta. Porque não significa, gente, porque a Carol fez isso aqui agora, que ela vai carregar essa imagem a vida inteira. Como diz o César, a vida muda. E muda mesmo. Então, cada momento a gente precisa comunicar uma coisa. Então, a gente pode muito usar essa beleza desse conceito de traduzir a intenção da imagem do que a pessoa precisa comunicar de acordo com o seu momento de vida. Pode acontecer de chegar um momento em que vai ser importante ela voltar para o louro. Por que não? Não existe uma regra. Ainda não. O César disse que está 1.280 quilômetros. Pois é. E aí foi juntando. Foi assim, foi muito interessante, porque o que você passou, Lígia, eu levei para a cabeleireira, e foi interessante, porque ela que mexe no meu cabelo há muito tempo, e ela sabe da fragilidade do meu cabelo. Isso aí foi logo depois do ter Covid, não foi? Foi o quê? Foi logo depois de eu ter tido Covid, né? Eu tive Covid, ela teve em seguida, então o cabelo estava frágil. Então, cabelo extremamente frágil, aí a Lígia falou, vamos escurecer. Aí eu falei, pronto, e agora? Porque, né, eu já estava com química no cabelo para clarear. E aí, nesse ponto, juntou a sensibilidade da Lígia em propor isso, e a sensibilidade da cabeleireira em entender a proposta. Perfeito. E falar assim, Carol, vamos fazer o seguinte, tinta não, seu cabelo não vai aguentar tinta, tá caindo muito por causa do Covid, seu cabelo já é extremamente fino, vamos tonalizar. E na cor que a Lígia está propondo, vai ser mais ou menos no seu fundo natural. Perfeito. Então, vamos tonalizar. E aí, como o tonalizante ele vai saindo aos poucos, ainda assim vai revelar como se fosse um moreno iluminado por causa das luzes que tinha embaixo. Perfeito. Exatamente. E, nossa, o cabelo assim ressuscitou. Muito mais saudável. Não tem como comparar. Porque o cabelo loiro estava já morto. Ela usava luzes, né? E o descolorante, é óbvio que a agressividade, eu sempre brinco, que o descolorante é um tiro de canhão. E a tinta e a coloração é um tiro de revólver, um 38, né? Então, o tiro de canhão, constantemente, por mais que cuide, chega uma hora que o cabelo fragiliza. E, sabiamente, a profissional, além de ter captado perfeitamente a proposta, ela ainda teve o bom senso de usar o tonalizante, porque daí, à medida que fosse desbotando, aqueles pontos de luz das luzes iam virar pontos de luz, né? Que era exatamente a nossa proposta. Por quê? Para não fechar de uma vez só a imagem e ela olhar para o espelho e levar um susto. Sim, e agora, como a luz está artificial, não dá para ver muito, mas se for olhar aqui, já dá para ver uns pontinhos de luz. E na luz natural, nossa, tá lindo. Fica parecendo que eu gastei horrores no salão e horrores de tempo. E só fez um tonalizante. Tá vendo? Só tonalizou. E aí, o que eu quero que vocês entendam é a importância desse trabalho é que a cliente participa do processo, não existe surpresa, mesmo que
que a gente provoque, porque lógico que a primeira imagem, geralmente, que eu mostro, eu fico esperando a reação da cliente, porque se ela falar de jeito nenhum, eu vou respeitar, porque ela vai ter o time dela, né? Cadê o mundo que não está ouvindo essa live, né? Pois é, às vezes fica buscando por marca, roupa, eu amo esse César, é isso mesmo. É isso aí, César, é isso aí. Se for uma live para mostrar o que está na moda, bomba. Fato, meu amigo, é isso que está acontecendo no mundo. Agora, uma live que vai falar de mudança de dentro para fora, de revelar a essência, as pessoas torcem o nariz, né? Mas é que eu sempre digo, não tem problema, a gente tem gás para fazer, mesmo que seja um trabalho de formiguinha. O César morava em Belo Horizonte e vinha a Barbacena, eu estou em Barbacena, por isso que eu estou falando vinha a Barbacena, e vinha a Barbacena fazer o cabelo, né, César? E aí o César também teve uma experiência muito interessante com o visagismo. Então é isso. Carol, fala mais do efeito. Quando você olhou para o espelho a primeira vez, mesmo que você tenha levado um susto, normal, porque mudança é mudança, e fora que é natural que a cliente leva de 1 a 7 dias para se adaptar à mudança. Esse é o time que a cliente precisa. Como que foi quando terminou e você olhou para o espelho? Não, primeiro que você fez aquela análise e já deu um choque, né? Minha cabeça já estava totalmente bagunçada. Eu estava assim num mundo paralelo, que eu estava meio anestesiada ainda depois de tanta surra da análise, né? E tá. Aí eu aceitei e falei, tá, mas está mudando tanta coisa dentro, agora eu quero que dentro, o de fora vai condizer com o que está dentro. Vamos fazer isso. Não, vamos e fui. Simplesmente rodei 160 quilômetros para poder resolver isso. Fui, fiz. Na hora que eu olhei, eu falei assim, quem é essa? Né? Mas eu falei assim, eu não sei quem é, mas eu gostei. E aí, todo mundo fala assim, nossa, Carol, te trouxe uma seriedade, tá, ó, muito melhor. Pessoas que gostam de mim. Lógico que realmente ainda tem pessoas que ainda preferem o outro visual, mas a opinião é de cada um. Mas quem eu tenho mais afinidade, mais proximidade, todo mundo falou assim, condiz muito mais com o seu momento hoje, a sua aparência agora do que antes. Olha aqui. Mas os primeiros dias... Então, para o que eu trabalho hoje, não traz seriedade. Eu podia botar a roupa que fosse que não transmitia seriedade. Gente, e ela ficou muito mais sensual, muito mais mulherão. Olha o César falando, nada a ver com a foto de pedinte. Eu falo isso. Aqui, gente, a Carol está pedindo colo. Criança, cuida de mim, me dá colo. Aqui, ela está dizendo o seguinte, gente, eu sei o que eu quero dessa vida. Ninguém me segura, né? Então, assim, é uma mudança que ela não foi feita de forma aleatória. Foi feito um trabalho interno. A Heloísa até trouxe uma pergunta que eu quero trazer assim. Além da mudança de visual, como foi o processo interno, Carol? Então, esse foi o mais difícil, né? Porque esse processo realmente sacode com a gente. Pega a gente, vira de cabeça para baixo, sacode. E tinha semana, eu falava para a Lígia, vamos dar uma pulada essa semana, porque eu ainda não consegui botar os pensamentos em ordem. E realmente é um processo muito intenso, porque olhar para dentro é muito difícil. É muito mais fácil você analisar o outro, dar pitaco na vida do outro. Agora, olhar para dentro e reconhecer, assim, que todo mundo tem um lado também obscuro e você não quer reconhecer. Cara, eu não sou todo esse poço de amor, de beleza interna que eu acho que eu sou. Não, a gente é um conjunto de traços e a gente tem que saber lidar com nossas dores, nossos recursos, as coisas boas e as coisas ruins. E não é bom você olhar a parte ruim. Não é bom você ter que encarar a parte ruim e falar, isso faz parte de mim. E a Lígia, ela com classe e com delicadeza, ela esfrega na cara da gente, mas ela fala, você vai se enxergar. Você vai se enxergar. De fato, a gente se enxerga muito, e é um processo que você tem que se forçar a fazer. Não dá para você dizer que você vai lá só na boa vontade. Não, a gente tem que se forçar a fazer esse processo. É um processo muito dolorido, bem dolorido,
olhar para dentro não é fácil. Você vê que, cara, a gente é muito cheio de defeitos também, só que é muito mais fácil observar o outro do que a gente próprio. Então, é um processo bem intenso. E ainda estou passando por isso, e a Lília sabe que eu agora tomei gosto pela coisa e vamos ter mais autoconhecimento ainda. Bacana. Então, gente, quero explicar para vocês aqui uma coisa. No caso, o processo que a gente fez com ela foi um processo completo, que a gente oferece esse processo completo, que é análise corporal e comportamental, que culmina com a consultoria em visagismo. A gente pode fazer também análise cromática, a gente tem uma série como é que fala? De produtos, mas o que a Carol fez não foi só a consultoria em visagismo, culminou com a consultoria em visagismo. Então, foi de grande valia para ela, porque é o que ela falou, ela deu um mergulho dentro dela e isso realmente não é fácil. Gente, não é fácil olhar para dentro de si mesmo. Por quê? A gente vai ver coisas que a gente não quer ver. A gente vai olhar coisas que a gente reprova nos outros. Na verdade, na maioria das vezes, a gente é espelho. Então, o trabalho que nós fizemos com a Carol foi um trabalho mais profundo, um trabalho mais, digamos, mais complexo, né? Durou mais tempo, encontro semanal, chegava semana que ela falava assim, meu Deus do céu, quero hoje não, Lígia, sai da minha frente, estou com raiva de você, se puder eu te mato. Mais ou menos assim. E eu já sei que é mais ou menos assim que funciona o mesmo processo, já entendo perfeitamente. Então, até que chegou o momento em que Carol se apressou e falou, eu vou fazer, antes da gente concluir o processo. Quer dizer, ela como é que fala? Ela foi fundo, ela enfrentou as carências, seus medos, seus pontos a serem desenvolvidos, suas competências, o que estava em alto, o que estava embaixo, ela deu de cara com tudo isso, quem era ela, como as pessoas a percebiam, o que as pessoas exigiam dela, tudo isso ela vê nesse processo. Mas aí, quando chegou no final, que ela se viu pronta, ela falou, eu vou e vou com tudo. E está aí essa mulher linda, maravilhosa, e a gente, qual que é a proposta? É criar congruência entre conteúdo e embalagem, ou seja, quem é a Raquel, que eu li Raquel ali, quem é a Carol por dentro, né? E com todo esse processo, todo esse mergulho em si mesmo, toda essa vivência, que foi uma coisa muito profunda, ela falou, realmente, eu preciso. E principalmente profissionalmente, eu preciso passar mais credibilidade. Gente, até tem aí uma brincadeira com a loura. Eu não tenho nada contra a loura. Muitas vezes, eu sou loura, inclusive, e muitas vezes eu digo para a pessoa ficar loura. Mas existe até uma brincadeira com loura que ela tem uma razão de ser, que loura é burra. Aí eu pergunto, a loura é burra, gente? Claro que não. Mas por que tem esse conceito? Por quê? Se ela tiver loura, ela fica com a imagem mais fragilizada, mais menina. Aí elas falam assim, eu quero ser loura porque o homem gosta. Se homem gosta é porque é poder. Aí eu digo, há muitas controvérsias. Sabe por quê? Quando a gente fala que o homem gosta, é porque essa imagem de frágil, dependendo do homem, ele se agrada sim. O César mesmo já se manifestou isso. Aí ele diz, saiu a cara de pedinte, entrou a mulher, né? Então, o homem que quer a pedinte para ele cuidar e proteger, que não tem nada demais, cada um é dentro da sua realidade, sua verdade, mas o homem que quer uma mulher para andar ombro a ombro, do lado dele, ele não é que ele quer a morena, ele não se incomoda com o moreno, né? Então, aqui eu não estou colocando uma regra sobre não poder ser loura, gente, de jeito nenhum. Eu estou dizendo que há consultorias em que a gente, às vezes a pessoa está com a imagem tão fortalecida, Carol, que a gente indica ir para o louro para dar uma suavizada. Isso são as linhas e o que elas comunicam, os símbolos arquetípicos, que é as linhas, né? E aí o que acontece? Momento de vida. Tudo é momento de vida. Vai ter um momento que o louro vai caber em você e você vai sentir paz em fazer. Não significa que você tem que carregar essa imagem.
Nesse momento, essa Uhum. imagem é totalmente cabível para você. E o interessante que eu Totalmente. acredito, que eu quero que você conte agora, Carol, que eu acredito que você tenha ouvido críticas. Me conta sobre isso. Sim. Então, eu falei para você, né, que uma das fotos que realmente foi uma que me tirou um pouquinho do eixo, que foi logo que eu saí do salão, eu publiquei aquela foto que a Lígia mostrou do depois. Sim. E eu recebi realmente uma mensagem no WhatsApp. Eu tinha publicado no status e aí falou assim, tá parecendo uma biscate. Ó, isso aqui, Pois é. sinto muito, mas essa pessoa, eu não vou nem falar nada não, porque o sangue já subiu nos tampos da cabeça. Como assim? Pois é. Ele queria te ver, Então, sabe o quê? Ele queria te ver frágil, por alguma razão. Era homem, né? aham, Ah, pois é. Então, para ele é muito mais interessante essa daqui, pedindo colinho, né? Do que essa daqui, mega forte, decidida, né? Horrível. E aí, quando você ouviu isso, foi ruim, né, Carol? Nossa, eu já na hora te mandei mensagem, lembra? Foi. Eu tava muito zangada, muito zangada. Eu falei assim, cara, mas eu fiz um negócio para ficar parecendo mais séria. Como é que ele fala que eu tô parecendo a biscate? Pois é. Né? Ele queria te E ofender, aí, pode ter certeza. sim, e aí tem pessoas também que não gostaram, acho que por questões pessoais. Tem alguns colegas que falam assim, ah, cara, eu preferi o loiro, você combina mais com o loiro. Mas eu penso que por questões pessoais ou porque elas também ficaram loiras, e eu acho que elas gostam do loiro. Então, por questões pessoais mesmo. Mas a questão de serviço mudou muito, porque traz realmente uma imagem que traz muito mais seriedade. Muito mais seriedade. E o momento hoje atual, meu profissional, eu preciso transparecer isso visualmente. Por lidar com pessoas importantes, como é que eu chegar lá com cara de criança? De menina, Menina pedindo colo. Exatamente. E aí, geralmente, as pessoas que não gostam, a gente tem que respeitar. Gosto é uma coisa pessoal, mas a pessoa precisa entender o seguinte: não é um trabalho feito de forma aleatória. Ah, vão fazer isso porque é chique. Ah, vão fazer isso porque está na moda. Não, gente, vão fazer isso porque essa imagem me representa. Eu não tenho que pegar um desenho de corte e copiar. Eu não tenho que pegar uma cor e copiar. Eu tenho que trazer o que faz sentido, a beleza que faz sentido para ela nesse momento. E o fortalecimento interior, ele era bom para o profissional, mas ele também era bom para o pessoal. Né? Pela palavra desrespeitosa de um homem, a gente vê o quanto te fortaleceu. Está entendendo? Muito. Porque ele quis ofender, porque, gente, é um assunto à parte aqui, né, Carol? Mas ele quis ofender porque ele viu que você ficou tão poderosa que ele levou um susto. Então, ele quer o quê? Ele quer a menininha frágil, né? E aí... Sim, a imagem é outra. E quando você, presta atenção, quando você ouvia as pessoas falando, ficou legal, não ficou legal, o que você sentia? Posso falar bem uma palavra, bem palavrão, qualquer coisa você pode. Foda-se o que as pessoas estão pensando. Isso. Tá vendo? É meu, assim, se eu tô me sentindo bem, se tá me completando, tá tudo certo. Entende, A opinião gente? é pessoal, cada um tem a sua. Entende, gente? A pessoa, quando ela é bem preparada, a mudança não assusta ela. Agora, se é feito sem um preparo, qualquer pessoa de fora que chegar e fizer uma crítica vai derrubar ela. Tá entendendo? Por que não derrubou? Porque ela tinha consciência, né? Ela estava tão pronta que ela, inclusive, acelerou o processo, fez antes do momento. Geralmente a gente faz isso no final. Mas ela estava tão pronta que ela foi com tudo e segurou a onda. Não importa, chega um e fala uma coisa, chega assim como teve aqueles que chegaram e falaram assim, uau, ficou legal, você ficou um mulherão, né, Carol? E aí Foi muito mais positivo do que negativo. Negativo foram pontuais, não foram muitos, foram bem pontuais, igual eu falei, foi esse caso específico, e algumas colegas realmente que acho que gostam muito de loira, até porque elas, né, ficaram loiras, e eu acho que elas
preferem, mas aí eu penso que seja gosto pessoal, mas também não é problema meu. Gosto é delas E aqui, gente, não existe certo e errado. O legal é ficar louro, o legal é ficar morena. Não, é momento de vida que ela precisa. A Carol pode chegar num momento em que ela vai se fortalecer tanto que ela pode virar um trator. E a gente fala, não, Carol, calma. Vamos dar uma suavizada e trazer uns louros aí, né? Tem pessoas que a gente vê com o cabelo bem escuro, com uma linha de corte bem reta. Ela comunica, às vezes, tanta força que vira barreira. E aí, Carol, o que a gente sugere? Vamos fazer umas mechas para dar uma suavizada, uma linha de corte mais dinâmica. Então, gente, tudo é momento, não é? A regra é não ter regras quando se trata do ser humano, porque a individualidade de cada um, esse é o nosso trabalho, individualizar a imagem, fazer com que a pessoa se encontre consigo mesmo diante do espelho, respeitar o time da pessoa, que nem sempre a pessoa faz de uma vez só, igual a Carol fez. A Carol fez de uma vez, corajosamente. Há momentos em que a gente faz, que eu costumo brincar com os meus alunos, Carol, a la Jack, o estripador, por partes, credo. Gente, se a cliente não estiver preparada, faz a la Jack. Por quê? Se a cliente não estiver preparada para a mudança, vai fazer mais mal do que bem, considerando que ela leva de 1 a 7 dias para incorporar a mudança. Se for uma mudança radical, porque às vezes a mudança pode ser sutil, mas profundamente significativa para a pessoa. Entende, gente? Então, toda mudança no rosto é algo muito forte, muito sério. O rosto é a sede da identidade. Então, não se faz mudanças aleatórias, né? Hoje, ainda hoje eu escutei ai, meu Deus, uma pessoa, um médico famoso que trabalha com harmonização facial. Me parece que houve uma reportagem no Fantástico sobre o assunto, eu não assisti, mas falando sobre o perigo que está acontecendo hoje com essas harmonizações. Tem gente dando curso online. Igual. Eu não sou contra fazer, só que eu acho que tem que fazer com sabedoria e com conhecimento de causa, porque não adianta você saber sobre a anatomia do rosto, tem que saber sobre a forma e o que as formas comunicam. Então, a gente tem visto aí, eu às vezes tenho vontade de fazer, porque a lei da gravidade está aqui, tem muita necessidade aqui, mas eu tenho tanto medo, meu Deus, eu tenho tanto receio de desconfigurar, de me fazer perder o meu melhor e a minha essência, que eu não tenho coragem, entende? Então, há que se ter muita sabedoria, gente. Rosto é identidade. O rosto envolve cabelo, é a primeira coisa, porque o nosso olho, gente, ele caminha na imagem da esquerda para a direita, e o nosso olho primeiro segue a linha de corte. Você sabia disso? Seja curto ou seja longo. Então, por exemplo, aqui a pessoa olhava para a Carol nessa imagem, o que acontecia? Da esquerda para a direita, da esquerda para a direita, o olho descia até o ombro. E no que descia até o ombro, o que fazia? Inclusive aqui a mandíbula dela, que é uma mandíbula forte, projetada, um queixo que projetava mais ainda. Está errado isso? Não. Só que quando o olho caminha na imagem e ele vai acompanhando essa linha de corte, se tem movimento para fora, o olho olha para fora, faz esse acompanhamento e comunica uma emoção. Se é uma linha reta, comunica outra emoção. Se é curva curta, comunica outra emoção. Se é curva ampla, outra emoção. Se é linha inclinada, outra emoção. E, geralmente, as linhas de corte, a gente combina essas formas para comunicar a emoção que o cliente precisa. Tanto que o depois dela foi, base sólida, trouxemos o olhar para cima. Por que uma franja na diagonal? Para levantar o tupete, para dar ideia de poder. Olha lá que linda, maravilhosa. Olha como que valorizou essa mulher, meu Deus do céu. Quando ela mostrou essa foto, eu dei um grito. Falei, gente, essa é a Carol, que eu vi a Carol por dentro. O trabalho que nós fizemos,
a gente foi lá dentro primeiro, então eu vi a Carol por dentro, né? Então, quando eu olhava essa daqui, eu via uma menina pedindo cola. Aqui eu vejo uma grande mulher, né? Então, tudo, gente, nada é aleatório, tudo tem uma razão de ser. As linhas e o que elas comunicam, então, a base sólida, a cor escura para fortalecer, uma franja para levantar um tupete, um movimento para trazer um toque de sensualidade, que também a gente, não é porque ela precisava de seriedade no trabalho, que a gente ia meter um Chanel linha reta nela, e ia fazer ela ficar parecendo uma advogada que vai enfrentar um tribunal. Não precisa disso. Isso é estereótipo, né, Carol? Eu queria deixar esse ar sensual que ela tem, super natural. Então, por isso, essas curvas amplas, essa franja que ela levanta, mas ela tem aquela curva ampla, bonita. Então, tudo aí foi feito com intenção de expressar ou comunicar algo. E fez muito bem para a Carol, né, Carol? Mas, nossa, mudou assim completamente. Porque antes eu chamava atenção por causa da cor do cabelo, né? Porque era um loirão assim que gritava, né? Já estava quase um loiranja, né? Na verdade. Estava bem dentro do estereótipo, né? O famoso estereótipo. É chique, está na moda. E assim, a Lígia já sabe, eu tenho um pouco mais voluptuoso. Então, aí que gritava, né? Aí, aquele loiro aí, chamava atenção, mas de que maneira? Né? De maneira que quero chamar atenção, né, Carol? De forma apelativa. Então, mas eu quero chamar atenção pelo visual mais sexualizado ou pelo visual mais sério, que traz mais credibilidade? Então, era essa a proposta, e eu acho assim, que super casou com o que eu estava querendo, e hoje chamar atenção, está por chamar atenção por aquele algo a mais, não pelo estereótipo. Bacana. Então, quem olhar para você, quem se agradar... Bom, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que ela, estou aqui com a foto na minha frente, fica encantada. Os olhos dela fizeram assim, ó, né? A cor do cabelo ficou tão harmonioso com o tom de pele que, assim, sabe? A gente olha para a imagem dela, a gente vê o todo, não tem um ponto focal que rouba a cena. A gente olha, caminha pela imagem dela e vê o todo. O de antes, a mandíbula ficava reforçada porque o cabelo grande estava trazendo o olhar para baixo, nada demais, porque é uma bela mandíbula, mas no conjunto da obra, eu falo assim, que até a sobrancelha dela mudou. No conjunto da obra, ela ficava com uma imagem de menina, de criança, e era tudo o que definitivamente ela não queria, né, Carol? Verdade. E agora o que foi unanimidade? É porque com essa luz aqui, a luz que eu estou aqui no cômodo, ela é mais amarela, não está dando para realçar tanto. Mas o olho saltou assim, dá para ver nessa foto que você mostrou, o olho saltou muito, o que antes, quando estava com loiro, não ressaltava. Sabe por Ficava quê? mais do mesmo. Você sabe por que não ressaltava? Porque o original de fábrica, ficou com cara de rica, a Shirley falou. E a Heloísa falou sobre o contraste. A Heloísa trabalha com análise cromática, é minha sócia. E ela falou, olha, o contraste ficou perfeito. O seu contraste, ou seja, a cor natural do seu cabelo com a cor da sua pele, o contraste é médio para alto. Quer dizer, acredito que seja médio para alto, mas médio eu tenho absoluta certeza, né? Então, o fundo de coloração da pele mais o contraste ficaram perfeitos. Gente, beleza se cria com equilíbrio e harmonia estética. Existe um caminho, né, para a gente chegar nessa... Por que sugerir essa cor? Então, o contraste ficou perfeito. E o de antes, Carol, te fragilizava porque o contraste ficava baixo. O que é contraste baixo? Contraste baixo é a diferença entre a cor do cabelo com o tom da pele, é muito próximo. Parece aquele gatinho marronzinho, malhado, que a cor é uma na outra e não tem... fica uma coisa só. Igual o meu cabelo, o meu contraste pode ser baixo e pode ser médio, mas eu prefiro o médio. Do jeito que ele está aqui, que já está na hora de pintar, esse contraste está médio, está me incomodando horrores. Médio não, baixo. Baixo, né? E o contraste da Carol... até na hora... Até na hora da roupa, né? Porque quando eu estava com aquele loiro, eu tinha que usar mais cores claras
para não gritar. E para não brigar. Cabelo com o olho claro, a pele clara, roupa mais clara para não gritar. E agora não, a minha cartela de cores eu vejo que eu posso colocar um pouco a cor mais viva, que realça, o olho grita mais ainda, a cor do cabelo parece que o cabelo brilha mais, abre mais, ilumina mais. Então, antes eu não podia usar vermelho de jeito nenhum, um vermelho mais frio, né? Não aquele vermelho quente, mas o vermelho eu não poderia usar nunca, porque meu próprio rosto já ficava inteiro vermelho. Entendi. E agora não, eu estou podendo usar, porque dá um contraste bonito, o olho abre. Perfeito. Então, perfeito. Então, por que você, antes, estando louro, usava as cores mais claras? Intuitivamente, você usava, né, tanto a temperatura, quanto a intensidade, quanto a profundidade na mesma gama. Então, você respeitava isso. Agora, você entendeu que não é por aí, porque você está vendo que o seu contraste fica harmonioso, então você pode usar cores mais fortes na roupa, porque foi totalmente valorizado, porque definitivamente, Carol, mesmo que você queira voltar a ser loura, eu não vou te aconselhar a ser loura, esse louro chapado nunca mais. Pode ser umas pontas um pouco mais iluminada, mas próximo do tom da sua pele, o contraste tem que ser médio, porque provavelmente o contraste é de médio para alto, né? Ela nem pela cor da sobrancelha, né? Valorizou a sobrancelha, não foi, Carol? E ela nem fez o teste de coloração, viu, Heloísa? Heloísa está perguntando se você fez o teste. Não fiz. Nem fez o teste. O meu só por bom senso, assim, na frente do espelho mesmo. E a gente vai adquirindo um treino com a gente mesmo, né, Carol? Que a gente olha no espelho. Aliás, a gente tem um senso estético, né? E esse senso estético, na pessoa que tem o seu perfil, o seu traço, ele é mais apurado ainda, porque para você o belo é importante, o bonito é importante. Então, acaba que você apura mais esse senso estético por conta disso. Então, por causa de você apurar, você olha no espelho, por que você não enxergava antes? Porque você estava estereotipada, é chique, está na moda, todo mundo faz, eu também vou fazer. Agora, não concretizou. Então, eu diria para você, loura, igual estava antes, eu acho que você nem deve nunca mais voltar. Porque... eu já sou muito branquinha e eu ficava mais... Na verdade, era uma imagem que não condizia assim muito, não trazia força, porque já pele muito claro, cabelo muito claro, aí o olho claro, que aí eu já usava roupa clara, e batom sempre claro também, para não sair brigando. Então, não passava nada de força, nada de força. Pois é. A pessoa olhava e não dava credibilidade, porque era uma imagem que não transparecia nada de força. E agora não, com o cabelo mais escuro, eu consigo colocar mais cores nas roupas, consigo colocar mais cores no rosto, e não fica gritando. Na própria fica maquiagem. Harmonioso. No tom de batom. Fica tudo harmonioso. Exatamente. Exatamente. Tá vendo, gente? O que foi feito? Nem foi feita análise cromática. Foi feito uma consultoria onde a gente queria criar esse encontro da beleza de dentro com a beleza de fora. Carol foi lá dentro, se viu suas fragilidades, mas também viu suas forças. E eu falei, Carol, nós vamos trazer para a sua imagem essa grande mulher que está aí dentro de você, escondida atrás de uma imagem de menininha pedindo colo. Nunca vou esquecer. Essa era a imagem de antes, né? Então, Carol, essa mulher que está aí dentro de você, ela precisa aparecer. E olha aí, equilíbrio, harmonia e estética. Assim se cria beleza, com equilíbrio, harmonia e estética. E como tinha a ver? Por que Carol sustentou? Por que Carol não se importou com as críticas, ainda que, graças a Deus, as críticas foram menores, né? Por que ela não se importou? Porque ela estava pronta para essa mudança. O momento de vida dela requeria essa mudança. Ela estava precisando. Por quê, gente? Depois que a gente mexe lá dentro, é importante trazer para a imagem. Primeiro, para ter equilíbrio entre ambos. E segundo, que ela faz a mudança toda lá dentro. Se fortalece, ganha força nessa vida, né? Toma consciência de coisas inimagináveis, se posiciona, está ali, olha, né, no processo de cada vez ficar melhor. Mas a imagem continua
comunicando a mesma coisa. Então, ela fortalece por dentro, não faz nada fora. Isso ia afetar a própria Carol em primeiro lugar. Então, Carol ia olhar no espelho e falar assim, cara, eu estou tão bem por dentro, mas eu olho, parece que tem alguma coisa que não está legal. Ou então ela não ia pensar nada e só ia reagir emocionalmente, como todo mundo reage emocionalmente à imagem, principalmente rosto como identidade. Então, ela ia reagir emocionalmente e ia se sentir frágil, porque a imagem continuava comunicando a Carol de antes. A Carol nova que surgiu fortalecida não estava na imagem. E aí, gente, ó, uma boa dica para dizer o dentro com fora. Pode falar, Carol. Então, não estava condizendo a imagem de fora com a de dentro. Com a de dentro. Então, não tinha condição de continuar daquele jeito. Não tinha. E aí, meus amigos, os profissionais de imagem pessoal que estejam aí, entenda o poder e a força da imagem e como isso está muito mais nas nossas mãos do que nós possamos imaginar. Porque o cliente procura a gente, ele não toma essa decisão sozinho. O cliente mais facilmente entra no estereótipo do que propriamente na sua verdade. Porque para entrar na sua verdade, comunicar sua força na sua imagem, ou sua doçura, porque às vezes a força está na doçura, né? Não significa que todo mundo tem que ter imagem de força. E ela precisa da ajuda de um profissional que sabe fazer essa tradução. Então, eu conversei com a Carol, fiz perguntas pertinentes, prestei atenção em cada palavrinha que saiu da boca dela nas respostas. Ela não sabe disso, mas eu prestei atenção em cada detalhe. Porque, às vezes, ela poderia estar conduzindo numa direção e ali na frente a gente percebia que não estava congruente aquela palavra. E à medida que eu sentia esse crescimento dela, foi que a gente foi tomando a decisão junto. Mostrei para ela, Carol, se você não aprovar, fica tranquilo, nós vamos fazer o que você quer. De repente a gente vai devagar, não faz tudo de uma vez, né? Olha a importância disso. Então, gente, olha só, como que Carol chegou até a mim? Carol mora em Tocantins. Eu fui atender um casal que, eventualmente, de Tocantins, que está morando na minha cidade, em Barbacena, embora eu moro em Belo Horizonte. Quem me indicou eles foi a arquiteta que está fazendo a obra deles, que é minha conhecida. Olha só como uma coisa vai puxando a outra. Então, ela falou, preciso trabalhar na imagem deles. Quem que ela indicou? A Lígia, porque ela sabia que eu ia fazer um trabalho de dentro para fora e consistente. E aí, a Carol viu a mudança deles, tá vendo, gente? Ó, não foi só um corte de cabelo. Eles, por exemplo, fizeram análise cromática, fizeram cor, fizeram corte, fizeram consultoria de imagem. Foi um processo que para eles foi muito significativo e muito importante, né, Carol? Muito, muito. Nossa, mudou a vida deles. Da Liz, então, que eu estava com ela hoje. Nossa, a gente falou muito com você. Pois é. Tá. Então, aí, quando a Carol viu, ela vida. falou, eu quero esse negócio. A Carol falou, eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. Então, você está vendo como que a imagem ela vai chegando, chega ali. Só que, se não tem uma pessoa pronta e preparada, podia morrer na praia. Exatamente. Estamos chegando tem que ir de alma aberta, corpo e alma aberta, porque é um processo, igual eu falei, é dolorido, é difícil, porque eu estava com aquele cabelo há muito tempo. Muito tempo, eu acho que, nossa, tem uns 10 anos que eu estava com aquele cabelo. Olha isso. E você se muda, você vira, como você, na análise, mudou o meu comportamento de dentro para fora, eu falei assim, então vamos abraçar, já que tá no inferno, abraça o capeta, né? Vamos embora. Carol, é ótimo. Vamos embora. Vamos fazer tudo logo. Vamos mudar o de dentro, mudar o de fora, porque uma imagem tem que casar com a outra. Porque se eu continuasse, se eu fiz esse processo interno e eu já mudei, e continuasse com aquela outra aparência, não estava casando. Eu ia parecer o quê? Que era bipolar, né? Porque não tem sentido. Quer dizer, uma imagem não casava com a outra. Pois é, por dentro ela se sentia fortalecida e por fora a imagem de fragilidade. Essa incoerência ia comprometer os resultados e o próprio comportamento dela. Lógico, com certeza. E, Lígia, é engraçado, assim, foi muito coerente. A quantidade de gracinha que eu parei de ouvir. Viu, gente?
tem sentido. Viu, Não gente? tem sentido. Viu? Porque com aquela imagem que não trazia força, dava mais liberdade para as pessoas chegarem falando alguma coisa. Homem tirar algum tipo de graça. E como ela é uma, Uma imagem que não tinha força. ó, ela é uma mulher linda que tem presença, né? Hoje ela se sente uma mulher mais respeitada. E isso foi muito importante para ela. Isso foi Muito. Ou isso é muito muito importante. importante. Exatamente, passando credibilidade, Uhum. né? Então, É o assim, famoso, ninguém tira mais gracinha. tá vendo? Que lindo, amei essa palavra. Então, Carol, a gente está terminando. Eu quero te agradecer muito, 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 muito de todo Eu o que coração agradeço, Lígia. e dizer Obrigada. e assim, tipo, deixar uma palavra para o pessoal, que depois eu vou dar a palavra para você também, sobre não tenha medo de mergulhar em si mesmo e comunicar a sua imagem, a sua verdade, porque a verdade é o nosso respaldo, a nossa verdade nos sustenta e ela nos faz muito mais bem do que viver uma vida fake. E hoje em dia, fake está ganhando aí na parada, entre aspas, né, gente? As pessoas estão vivendo mais de fake. Aí eu costumo dizer a frase famosa: em um mundo de fake, ser de verdade é puro poder. Fale sobre isso, Carol. Você hoje. Ó, o que a Lígia ensinou é igual eu falei, olhar para dentro é muito difícil. Mas quando você consegue tomar esse processo de olhar para dentro, olhar a sua verdade, igual a Lígia falou, parar de ser fake, e você conseguir transmitir isso na imagem, para mim não existe nada mais libertador do que você poder ser quem você é de verdade. Nossa, É muito libertador. que Não lindo, tem assim, não tem dinheiro que pague isso. que lindo. Porque você Carol. toma uma paz de espírito e as coisas externas não te afetam mais do jeito que te afetavam antes. Isso, cara, isso é muito libertador. Muito libertador. Muito. A nossa Eu verdade agradeço. é a coisa mais preciosa que a gente tem, né, amada? Coisa linda. É Nossa, libertador. amei. Carol, não tem palavras para te agradecer por você ter Eu que tenho aceitado que o meu agradecer. Você mudou minha convite. vida. Falei com ela hoje. Falei, a Carol, eu vou chamar a Carol. A gente faz esse trabalho todo dia. Então, tipo, a gente teria, né, um monte de gente para convidar, mas eu me impactei tanto com todo o processo da Carol, que foi tão maravilhoso, que eu falei, não, eu vou chamar a Carol. Mas temos outros que nós vamos trazer também, né, Carol? Então, amada, Com muito certeza. obrigada. Muito Muita gente. obrigada a vocês que ficaram com a gente até o final. Eu que agradeço. Muito obrigada por nos dar a Você honra. mudou minha vida, viu, Lígia? Você Oi? está aqui no meu coração para sempre. Ah, que linda. Você mudou minha vida, vai ficar para sempre aqui no coração. Ai, que linda, amo, amo. Ai, que delícia. Isso eu amo, é meu legado, viu, gente? É uma coisa que eu faço com muita paixão, né? Então, tá certo. Muito obrigada, gente. Pessoal que ficou aí até o final. A gente vai deixar essa live gravada. Carolzinha, um abraço bem apertado. Beijo. Um dia ainda vou te conhecer Muito. pessoalmente. Com certeza. Né? Mas eu vou deixar Com gravado certeza. aqui. Tá bom? Então, quem chegou depois, ó, fica tranquilo que a gente vai deixar gravado aí. Depois, Carol, eu vou postar foto do antes e depois, tá? Pode ser? Sim, por favor. Tá. Por favor. Ótimo. Então, um beijo. Beijo, muito gata. obrigada. Tchau, tchau.